Bom dia, pessoal. Eu me chamo Lídia Ketri Eu me chamo Josana Oliveira. e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pura Genética. Hoje nós iremos abordar um tema muito interessante, que são os programas de melhoramento genético em bovinos de leite. Iremos trazer para vocês informações acerca de 2 programas que foram implementados no Brasil e que trouxeram bons resultados. O primeiro projeto, intitulado como Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro, financiado pela Embrapa, iniciou-se em 1985, com um teste de progênie, no intuito de avaliar as características de produção de leite e teor de gordura do leite. O projeto delineado para avaliar de 5 a 10 touros por ano, com previsão de obtenção de 30 a 40 filhas por touro. No primeiro ano, foram incluídos em teste 9 touros. Em sua fase inicial, ocorreram inúmeras dificuldades na implantação do programa, de naturezas diversas. No entanto, as dificuldades foram aos poucos sendo suplantadas pela persistência da equipe de execução dos trabalhos, incluindo o lado técnico, bem como os produtores selecionadores de animais de leiteiro, que sempre acreditaram na viabilidade técnica e econômica da raça para ser usada em condições de manejo e clima, comuns nas condições tropicais. Em 1993, eles lançaram o primeiro resultado do teste de progênie dos 9 touros, os quais eram de excelente qualidade genética e impactaram positivamente o melhoramento dos plantéis futuros. Mas o que seriam esses testes de progênie que eles realizaram nesse programa? O teste de progênie, de maneira geral, é uma metodologia que avalia os touros pelo desempenho produtivo de suas filhas em vários rebanhos, os quais são produzidas por acasalamentos aleatórios com sêmen codificado em rebanhos puros e mestiços. Como consequência desse teste, então, no programa, houve uma resposta muito positiva do mercado, que passou a utilizar mais intensivamente esse sêmen de touros provados, e começaram a adquirir animais provenientes de rebanhos participantes do programa, de modo que houve, no geral, um aumento de interesse por produtos advindos desse programa. Ao mesmo tempo, a coordenação técnica do programa incorporou novas variáveis e características ao trabalho, ampliando mais ainda. Em 1994, deu-se início à avaliação linear do gir leiteiro, ou seja, todas as filhas dos touros já avaliados e as filhas de touros por avaliar passaram a ser medidas para as características lineares, incluindo medidas de conformação, como altura, comprimento corporal, circunferência torácica, medidas do sistema mamário, medidas do sistema de locomoção, entre outras, e também algumas medidas de manejo, como temperamento e facilidade de ordenho. Em 1999, eles iniciaram também as análises para as teorias de proteína, lactose e sólidos totais do leite. Os resultados alcançados nesses 25 anos possibilitaram avaliar o sucesso absoluto do programa. Verificou-se que no ano antecedente ao primeiro lançamento de resultados do teste de progênie de touros de leiteiro, em 1992, foram comercializadas mais de 88 mil doses de sêmen desta raça. Em 2008, foram comercializadas mais de 805 mil doses, tendo um crescimento de 860%. Em 2009, em decorrência principalmente da crise econômica mundial, houve retração na quantidade de sêmen comercializada, o que esta foi recuperada em 2010. Como a gente pode ver no gráfico demonstrado aí para vocês, entre 1992 e 2008, houve um crescimento bastante significativo, caindo um pouco apenas em 2009 devido a fatores que já citei. Ao mesmo tempo, verificou-se que ao longo dos anos houve um crescimento no número de rebanhos participantes do programa, passando de 17 em 1985, como vocês podem ver no gráfico, sendo essa a data de início do programa, para 380 rebanhos em 2008, com ampla tendência de crescimento. É notório o crescimento de rebanhos participantes do programa. No início do programa, eram incluídos em provas de 5 a 10 touros por ano. Em 2010,
foram utilizados 32 novos touros e a expectativa era incluir pelo menos 50 touros em teste por ano a partir de 2015. Após isso, eles utilizaram 357 touros incluídos em prova, dos quais 203 já apresentavam resultados publicados. Outra medida de crescimento do programa pode ser verificada pelo número de vacas com lactação encerrada, que passou de 599 em 1985 para 3.646 em 2008. Com os dados obtidos, foi possível ver que houve uma evolução das médias da produção de leite até 305 dias da lactação e também na lactação total. Houve também uma evolução do valor genético médio e também das variações nas médias dos constituintes do leite, como gordura, proteína, lactose e sólidos totais do leite, tendo também uma evolução nas médias do intervalo de partos e idade ao primeiro parto, tanto por ano de parto como também por ano de nascimento das vacas. Nesse primeiro gráfico, a gente pode ver uma comparação entre a produção de leite e os anos de parto e a produção de leite e os anos de nascimento. Nesse gráfico à esquerda, a gente pode ver que tanto a produção de leite até 305 dias, a produção de lactação total, que é denominada em verde, e o valor genético determinado em vermelho, e a produção de leite até 305 dias, determinada em azul, todas as três cresceram ao decorrer dos anos, tanto no ano de parto, que é o gráfico da esquerda, como também no ano de nascimento, que é o gráfico da direita. Nesse segundo gráfico, a gente vê a duração média da lactação em comparação ao ano de parto no gráfico à esquerda e a duração média da lactação em comparação ao ano de nascimento das vacas à direita. Ambos os gráficos a gente percebe uma grande oscilação ao passar dos anos, mas ao final desse gráfico, ao final dos anos, a gente percebe que houve um aumento dessa duração média da lactação em comparação ao início do programa. Nesse outro gráfico, falando da produção de gordura, proteína, lactose e de sólidos totais do leite, a gente percebe que todas essas 4 características do leite apresentaram elevações ao passar dos anos, como a gente pode ver aí no gráfico. Em azul, a gordura, em vermelho, as proteínas do leite, em verde, a lactose e em roxo, os sólidos totais do leite, tanto em comparação aos anos de parto, como também em comparação aos anos de nascimento. Diante disso, são inquestionáveis as grandes melhorias obtidas ao longo do tempo nessas características. Apenas como um exemplo que podemos citar, no estudo eles afirmaram que animais que pariram em 1985, quando iniciou-se a execução do programa, apresentaram uma média de 2.276 quilos de leite até 305 dias e apresentaram 2.395 quilos na lactação completa também. Já animais que pariram em 2008 apresentaram médias de 3.760 quilos de leite e 4.064 quilos na lactação completa. Ou seja, houve um crescimento médio de 67% na produção de leite no período. O mesmo pode ser observado em relação ao valor genético médio para leite ao longo dos anos, os quais passaram de menos 34,56 quilos para 475,15 quilos para animais que pariram respectivamente em 1985 e em 2008. Algumas vacas que nasceram em 1985 apresentaram uma média do valor genético para a produção de leite de 33,01 quilos, e as nascidas em 2004 apresentaram um valor genético médio de 516,38 quilos, com uma tendência genética nesse de 25,3 quilos ao ano, ou também 1% da produção média de leite. Verificou-se também nesse projeto que o intervalo médio de partos apresentou uma pequena redução na média ao longo do tempo, e a idade média ao primeiro parto apresentou uma redução de 8 dias por ano, como a gente pode ver aí nesse gráfico, que houve uma redução em comparação à média do intervalo de parto e da idade do primeiro parto, e no gráfico à esquerda, e por ano do nascimento das vacas à direita. Esses são valores observados nos gráficos, são abaixo do desejado, mas demonstrou que os criadores estavam empenhados na melhoria dos aspectos reprodutivos do rebanho, por meio também do aperfeiçoamento do manejo.
Em um estudo que eles realizaram também, envolvendo 27.610 animais, verificou-se que o coeficiente médio de endogamia da população de animais de leiteiro foi de aproximadamente 2,82%, valor baixo, mas com 16.687 animais endogâmicos, com coeficiente médio de endogamia de 4,66%. Isso indicou que havia uma maior necessidade de monitorar os acasalamentos dos animais nas próximas gerações, buscando visar e controlar a endogamia da população. Conclui-se nesse programa, então, que houve uma grande evolução global no Programa Nacional de Melhoramento do Giro Leiteiro. Isso medida pelos melhores índices produtivos, reprodutivos e também genéticos, e pela adoção de medidas de inovação que têm possibilitado obter saltos significativos no progresso genético nos rebanhos participantes. Trata-se, então, de um exemplo de sucesso que pode servir de modelo a ser seguido por outros programas similares. Sim, exatamente. E essa, então, foi a conclusão desse primeiro programa que viemos abordar para vocês. Agora nós iremos falar um pouco sobre um projeto que achamos muito interessante. É um trabalho realizado por Paulo Roberto Nunes de Góes e Sandra Maria Simonelli no Encontro Internacional de Produção Científica Sesumar. O projeto se intitula Uso de Marcadores Moleculares K-caseína e beta-lactoglobulina em Programas de Melhoramento Genético de Bovinos de Leite. Esse projeto, ele aborda pontos importantes a respeito de técnicas de melhoramento genético em rebanhos bovinos. Os autores deles defendem que os programas de melhoramento animal baseados em genética quantitativa, inseminação artificial e transferência de embriões podem determinar ganhos elevados em características de importância econômica. Porém, com o desenvolvimento de técnicas de genética molecular, vislumbram-se novas possibilidades de progresso genético, em especial para características nas quais os métodos clássicos de seleção não têm determinado progresso esperado. Existem características de importância econômica difíceis de serem medidas, ou de baixa herdabilidade, para as quais os métodos tradicionais de seleção não são efetivos. Nos últimos anos, com o avanço da genética molecular, novas alternativas estão sendo disponibilizadas. Uma das técnicas que vem sendo amplamente utilizadas são os marcadores moleculares, que são diferença entre os indivíduos nas características. Então, a diferença entre indivíduos nas características biológicas herdáveis. E essas diferenças são produtos da evolução por mutações que se acumularam no genoma desses indivíduos. Isso mesmo, pessoal. Como a Josana mencionou, vários marcadores moleculares vêm sendo utilizados na produção animal, nas diversas espécies. Em bovinos de leite, marcadores moleculares como K-caseína e beta-lactoglobulina podem ser utilizados em programas de melhoramento. Isso visando uma melhoria na qualidade da produção de leite ou de seus derivados, porque o polimorfismo desses genes influencia diretamente na produção de leite. Mas antes do emprego desses marcadores genéticos em programas de melhoramento de bovinos de leite, devem-se levar em considerações alguns aspectos para avaliar os benefícios que eles podem proporcionar aos programas de seleção animal, a fim de que a cadeia produtiva venha a aderir ou não o uso desses marcadores. As principais questões que são abordadas na presente pesquisa são os ganhos que esses marcadores poderão proporcionar aos programas de melhoramento animal, a viabilidade de uso desses marcadores moleculares na agroindústria leiteira e os problemas que essa tecnologia pode resolver ou criar para os animais e, consequentemente, para a cadeia produtiva. Esse trabalho, ele objetivava fazer um levantamento sobre o uso dos marcadores K-caseína e beta-lactoglobulina no melhoramento genético de vacas leiteiras. E, além disso, determinar o que são os marcadores moleculares, quais são os fatores que determinam a adoção desta técnica e avaliar as vantagens e desvantagens que o uso desta biotecnologia pode proporcionar para a agroindústria. Além disso, o uso de marcadores moleculares, principalmente de DNA, permite que o potencial genético de um animal seja determinado com mais precisão. Antes mesmo da expressão do seu fenótipo, pode-se avaliar a produção de um indivíduo e de suas progênies por meio do seu potencial genético, como já sabemos.
A K-caseína, que é um desses marcadores moleculares, é uma importante proteína do leite para o processo de derivados de leite, em especial, mas não exclusivamente para a fabricação de queijo. Autores indicaram que as variantes da K-caseína estão associadas com o tempo que o leite leva para coalhar. Além disso, ela é uma das proteínas coaguláveis do leite e atua na estabilização das micelas de caseína em solução. A presença da variante Bzão da K-caseína tem sido associada também ao maior teor de proteína e caseína do leite. Ela também tem sido associada com propriedades favoráveis à coagulação, tais como curto tempo de coagulação, formação de um requeijão mais firme e um rendimento mais elevado de queijo. Isso em comparação com a variante A da proteína. Devido aos efeitos das variantes genéticas da K-caseína sobre o tempo de coagulação de leite, existe um maior interesse na seleção de animais que possuem um alelo Bzão, por causa da associação desse alelo com uma maior coagulação de leite. Mas esse alelo, vale ressaltar que ele tem um efeito negativo sobre a quantidade de leite produzido. Os autores também mencionaram na literatura que a beta-lactoglobulina e o polimorfismo genético da lactoglobulina têm sido foco de investigações, seja por sua relação com as características de composição e tecnológicas do leite, já que as diferenças entre esses genótipos podem alterar as estruturas primárias das proteínas e resultar em alterações das propriedades fisicoquímicas. O alelo azão da beta-lactoglobulina está associado ao aumento da produção do leite, no teor de proteína e redução da concentração de caseína. Quanto o alelo Bzão está associado ao aumento na quantidade de caseína e no rendimento da produção de queijo. Resultados de estudos sobre o efeito do genótipo da beta-lactoglobulina sobre a produção de leite têm sido traços consistentes. Já o genótipo azão-azão do beta-lactoglobulina tem demonstrado ter um efeito favorável sobre o rendimento da proteína e apresentado um efeito positivo sobre a produção de leite, enquanto os efeitos positivos do genótipo Bzão-Bzão no teor de gordura têm sido relatados também. Isso mesmo, pessoal. Os marcadores moleculares, em um futuro muito próximo, poderão exercer um papel fundamental como ferramenta auxiliar no melhoramento animal. Isso pode ser ressaltado ainda mais devido aos avanços nos estudos do sequenciamento dos genomas dos animais de produção, o que vai levar a um maior conhecimento sobre características de baixa herdabilidade. O uso de marcadores para essas características, mais o uso de métodos de seleção quantitativa, podem aumentar a acurácia da correlação entre o fenótipo e o genótipo das seleções assistidas. Diante disso, com base no que a gente debateu, a gente pode dizer que quando houver uma maior remuneração dos laticínios por um leite com uma maior concentração de proteína e gordura, deve-se selecionar animais com a variante Bzão para K-caseína e beta-lactoglobulina. Também devem ser selecionados animais que possuem essas variantes, caso o produtor de leite seja também um produtor de derivados de leite, como, por exemplo, o queijo. Já os produtores que queiram apenas aumentar a produção do seu leite, eles devem selecionar animais com as variantes azão-azão da beta-lactoglobulina e K-caseína, quando o laticínio ao qual vende seu produto não remunere mais, de maneira compensadora, um leite com maior quantidade de proteínas e gorduras. Ou seja, se ele estiver interessado em aumentar a produção de leite, é indicado ele optar pelas variantes azão-azão da beta-lactoglobulina e K-caseína. E se ele quiser aumentar a sua concentração de proteína e gordura no seu leite, ele opta pela variante Bzão da K-caseína e beta-lactoglobulina. Isso mesmo, pessoal. Com os dados apresentados e debatidos nesse podcast, torna-se evidente que são necessárias mais pesquisas que levem ao maior conhecimento do sequenciamento do DNA na região dos genes que abordamos, para que se determine melhor as influências destes genes em programas de seleção de animais destinados à produção de leite. Bom, pessoal, nosso programa está ficando por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido muito no nosso podcast Pura Genética de hoje. E até mais!